segundo a responsabilidade que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto durante séculos e gerações, e agora foi manifesto aos santos. A eles, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. A ele anunciamos, admoestamos, ensinamos a todo homem em sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Amém. Então o apóstolo Paulo, ele está aqui falando a essa igreja de Colossenses, a igreja de Colossos, né? E ele está explicando sobre o seu apostolado, sobre o seu ministério. E ele começa esse texto falando a respeito de agora que ele se alegra nas tribulações que ele está passando. Mas ele se alegra por quê? Porque ele entendeu o propósito. Então ele começa esse texto falando assim: olha, eu me regozijo pelo que padeço por vós. Pensa, eu me alegro pela luta que eu estou passando por vocês. E aí ele fala assim: porque no meu corpo eu cumpro também as aflições de Cristo. Então Paulo está falando que nas adversidades, naquilo que ele estava sofrendo e padecendo, ele não estava fazendo isso em vão, mas ele estava fazendo isso como parte do ministério de Cristo aqui na terra. Então, como parte do corpo de Cristo, como participante da obra de Deus aqui na terra. Então ele fala: eu estou padecendo segundo essa responsabilidade que foi me dada para convosco. E aí esse segundo aspecto, ele entende que essa responsabilidade foi dada por alguém maior que ele, que no caso é o próprio Deus, o Espírito Santo do Senhor. Então ele reconhece que ele não estava fazendo uma coisa de autonomia própria, ou da própria ideia dele. Não, ele estava fazendo algo porque ele entendia a responsabilidade com esses irmãos. E que essa responsabilidade foi concedida pelo Senhor para a vida de Paulo. E aí quando ele diz no verso 23, olha irmãos, olha o poder disso daqui. Ele fala assim, no verso 26, o ministério que esteve oculto durante séculos e séculos, agora foi manifesto aos seus santos. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos? O ministério que desde Gênesis, Deus havia preparado a nossa redenção em Cristo Jesus, o sacrifício perfeito de Deus. E aí ele fala assim, olha, esse ministério que esteve escondido por séculos e séculos. Então lá em Gênesis, né, quando Deus foi dar uma palavra lá, e ele exortar, e ele falou assim, olha, vai vir um que vai esmagar a sua cabeça, e você vai ferir o seu calcanhar. Já estava falando da pessoa de Cristo Jesus, né? Então, lá em Gênesis, lá no início de tudo, já fala da pessoa de Cristo Jesus. E aí a gente vê em todos os livros, né, do Antigo Testamento, quando lá em Levíticos estabelece as leis, quando lá em Deuteronômio repete as leis, quando nos profetas, Isaías, Zacarias e todos os profetas falam sobre Jesus, lá em Noé, na aliança que foi feita em todo o Antigo Testamento, ele está apontando para o sacrifício de Cristo Jesus, para a redenção da humanidade, na obra sacrificial de Cristo Jesus. Então Paulo está falando assim, olha, esse mistério de Deus, que esteve oculto dos séculos pelos séculos. Irmãos, todo o Antigo Testamento desejou ver o que nós como igreja estamos vivendo. É o tempo da graça, da dispensação da graça do Senhor. Nós não vivemos no Antigo Testamento. Jesus Cristo já veio, morreu e ressuscitou. Em breve vai vir buscar a igreja. Então, todo o Antigo Testamento gostaria de ter vivido isso. Eles anunciaram o que nós estamos vivendo como realidade, como corpo de Cristo. O Espírito de Deus que está derramado sobre nós. E esse é o mistério do Senhor. E aí Paulo está falando a respeito disso. No verso 27 que ele fala assim, a eles quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse ministério entre os gentios, que é Cristo
em vós a esperança da glória. Fala aí para o seu irmão. Cristo em vós a esperança da glória. Irmãos, Cristo em nós a esperança da glória. E é isso que Paulo está falando. E ele fala a respeito do seu próprio ministério, que é o ministério aos gentios. Então, Paulo está falando sobre isso. Por que fala o ministério aos gentios? Porque, na verdade, diz aquele texto, ele veio para os seus e os seus não o receberam. Para quem que Jesus estava falando? Para o povo judeu. Então, principalmente, né, para os filhos de Abraão. Então, Jesus veio para resgatar e falar ao coração dos filhos de Abraão. E esses não o receberam, não entendeu que era o Cristo, o Filho de Deus. Então, esse ministério foi expandido, como diz lá em Atos, para pregar em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Nós somos esses gentios, nós éramos esse confins da terra, né? Então, nós somos esse povo, ministério aos gentios, quando Paulo vem e fala a esse respeito. E aí no verso 28 ele fala que nós anunciamos, admoestamos, ensinamos a todo homem, em toda sabedoria, para que a gente edifica o corpo de Cristo. Então, quando fala isso, ele está falando a respeito do esforço, do empenho, de ensinar, de ministrar, de trabalhar, de pregar, de anunciar esse evangelho, de anunciar de ser essa esperança aos povos, essa esperança aos gentios. Então, Paulo está falando a respeito disso, de anunciar, de admoestar, de ensinar o quê? O reino dos céus para todas as pessoas. E aí, no verso 29, quando diz, para isso também eu trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Aí ele assume ali mais uma vez a sua condição humana, reconhecendo o poder do Senhor. Porque a Bíblia fala que quem convence o homem dos seus pecados é o Espírito Santo. Fala que é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então é o próprio Espírito que convence. Então Paulo está falando sobre isso, né? Sobre a eficácia desse trabalho. Então Cristo em nós, irmãos, a esperança da glória. E aí eu fiquei pensando muito sobre sermos esperança. Por quê? Porque uma vez o Senhor nos chamou, nos resgatou e colocou em nós uma nova esperança. O Senhor colocou no meu coração e no seu coração uma semente de esperança. Qual é a esperança? A esperança da vida eterna, a esperança da salvação, do perdão dos nossos pecados, da cura das nossas feridas físicas, emocionais, de toda a suficiência da nossa vida está no Senhor Jesus. Então, o nosso coração um dia foi alcançado por essa grande esperança, por essa grande boa nova de salvação. Uma vez que nós somos participantes dessa mesa, então vem o desafio de sermos também canal de esperança na vida das pessoas. E aí, eu quero meditar com você sobre uma figura de esperança no Antigo Testamento. E lá no Antigo Testamento conta uma história de uma menina que ela era escrava. Ela não apenas era escrava, estava no momento de escravidão, mas ela também era órfã, né, que é a vida de Esther. E Esther estava numa situação de exílio, e de angústia, e de sofrimento ali. E aí, Deus levanta uma pessoa ao lado de Esther. Quem que era? Seu tio Mordecai. Em outras versões fala Mardoqueu. O seu tio Mordecai. E esse tio, ele tem um papel tão importante na vida dessa menina, porque ela era alguém que poderia estar o quê? Desesperançada, né, numa circunstância de angústia, de abatimento, de sofrimento, né, de desesperança. E aí Deus levanta Mardoqueu para renovar a esperança do coração dela. Então, quando ele vira para ela e fala assim, olha Esther, se você não se posicionar agora, socorro e livramento do Senhor certamente virá sobre esse povo. O que era o contexto? Todo o povo hebreu, todos os judeus estavam ameaçados de morte.
Aquele povo estava com a cabeça no fio da navalha, esperando a condenação de todo o povo. Então, Mardoqueu vai lá, fala ao coração dela e enche o coração dela de uma esperança. E quando ela é cheia dessa palavra, então ela toma uma atitude diferente. Ela caminha nesse caminho de esperança. O que ela faz? Ela convoca as pessoas e ela fala para todo o povo, então eu não vou sozinha, mas todo o povo vai o quê? Vai entrar nessa comigo. Então todo o povo vai orar, todo o povo vai clamar, todo o povo vai jejuar, até os cachorros, gatos, papagaios, periquitos. Entrou no processo do jejum. Então todo o povo foi convocado a jejuar com ela. Então, nós vemos que grande livramento do Senhor veio sobre a vida daquela nação através da vida de Esther. Mas sozinha, irmãos, eu imagino que teria sido muito difícil. Muito difícil. E aqui há outra situação que eu quero lembrar, que é dentro desse mesmo texto. Por que que Esther teve essa oportunidade de estar ali naquele lugar? Porque houve um fato anterior. Vamos voltar ali um pouquinho na linha do tempo. O rei Assuero fez um grande banquete. Se fosse hoje em dia, a gente ia falar um banquete ostentação. Que ele tira as suas taças de ouro, ele tira o melhor do seu tesouro para ficar todo exibido lá, mediante os convidados, mediante as pessoas. E aí ele faz esse grande banquete, mostra todo o seu tesouro e expõe da melhor comida, do melhor vinho, de tudo. Fez um grande banquete, uma grande festa. E aí ele fala assim, não, mas isso não é o melhor que eu tenho. O melhor que eu tenho ainda está por vir. Chama Vasti, que era sua esposa. E o que que ela fez? Se recusou a estar naquele banquete. Irmãos, a gente pode pensar em muitos motivos daquela mulher ter recusado a estar ali. Mas eu vou resumir num motivo só. Ela não esteve ali, Serginho, porque ela não quis. Porque mulher, quando não quer fazer um negócio, fala para mim, Ariel. Quando mulher não quer um negócio, vai, irmãos. Quando mulher fala assim, não, eu não quero, não estou afim, vai, Bruno. Você dá conta, Bruno? Se não for o Espírito Santo para convencer, você dá conta? É difícil, rapaz, porque quando mulher fecha o coração, ela não engravida do processo, ela não nutre o processo, ela não participa. Irmãos, aquilo ali não flui. Quando a mulher fala assim, não quero, meu irmão, jejum e oração, só Jesus para mudar essa circunstância. Então eu acredito que a rainha não foi porque ela não quis. Podia ter muitos motivos, mas ela não quis. E ela se recusou a participar do banquete do rei. Olha, irmãos, o rei estava chamando. E ela se recusou a estar no banquete do rei. Já deixa Deus ir falando aí no seu coração. Né, dessa mulher que recusou o convite do rei. E aí, nós vemos lá em Lucas um texto, que aí eu quero fazer uma analogia aqui, com outro texto. Abre lá comigo. Você poder ver outra circunstância aí de um banquete, lá em Lucas 14, verso do 16 ao 20. Espera aí que a Bíblia é nova. Bíblia do Heitor. E está escrito lá assim, ó, Lucas 14, verso 16. E respondeu Jesus. Era uma parábola, viu, irmãos? Um certo homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. Na hora da ceia, mandou o servo dizer aos convidados, vinde, tudo está pronto. Todos, porém, a uma, começaram a dar desculpas. Fala comigo, dar desculpas. E disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que me desculpes. O outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Peço que me desculpes. E o outro disse, eu me casei, Senhor, e por isso eu não posso ir. Olha só, irmãos, Jesus está fazendo uma parábola que me lembrou muito esse texto.
lá, dessa rainha que não quis estar naquele lugar de banquete. Agora, Jesus está falando a respeito de um povo que ele preparou um banquete e esse povo se recusou a estar no banquete. Aí o que esse homem faz? Lá no verso 20, disse, cansei-me e por isso não posso ir. O outro ainda disse que estava cansado. Quase que eu pulo aqui, do verso 20, eu me cansei, por isso eu não posso ir, estou muito cansado. Aí no verso 21, voltou aquele servo, contou as coisas ao seu senhor, então o dono da casa, indignado, disse ao servo, sai depressa pelas ruas, pelos bairros da cidade, traze-me os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos, e assim foi feito. Enfim, então, irmãos, houve um povo que também se recusou a estar nesse banquete, e Jesus faz essa ilustração. E olha só que interessante, que aí ele fala assim, não, então vai lá e chama os doentes, chama os aleijados, chama os coxos, chama os mancos, abre para todo mundo participar desse jantar que eu estou preparando. Então ele foi e abriu e chamou todo mundo. E você sabe o que é interessante aqui? Olha só as desculpas que essas pessoas colocaram, né? Porque não sei na sua tradução de Bíblia, mas na minha está escrito com essa palavra, desculpas. E aí fala lá assim, primeiro grupo, que comprou um campo. Nossa, pastor, comprei uma fazenda. Agora eu tenho que ir lá conferir, peão dá trabalho demais. Não, tem que estar junto para poder ver se a coisa sai do jeito certo. Aí o outro falou assim, olha, eu comprei 5 juntas de bois. Irmão, você sabe quanto que é 5 juntas de bois? Uma junta são 2 bois. 5 juntas são quantos bois? 10 bois. Irmão, por conta de 10 bois. Era muito serviço 10 bois? Tem gente que toca uma boiada, né? 10 bois. E ele não pôde estar naquele banquete. O outro, porque casou. Agora eu casei, você sabe, né? Tem esposa, mais responsabilidade, né? Tem que trabalhar mais, cuidar da esposa. Outros poderiam falar, nossa, agora os meninos, está na hora da criança dormir. É isso, é aquilo, né? Assim, várias desculpas. E ainda esse que se sentiu o quê? Cansado. Nossa, eu estou muito cansado, eu não vou, né? Porque eu estou cansado. Irmãos, olha, observa uma coisa. Nenhuma dessas coisas que Jesus citou era uma coisa difícil. Por exemplo, ninguém aqui falou assim, nossa, Jesus, eu não vou porque meu pai está enfermo. Nossa, Jesus, eu não vou porque eu não tenho quem fica com a minha mãe que está acamada. Jesus, eu não vou porque eu não tenho condição de ir porque eu tenho meus pés aleijado aqui, eu não tenho como estar nesse banquete. Não, nenhuma dessas pessoas disseram coisas ruins, difíceis. Essas pessoas falaram sobre bênçãos. Todas elas estavam sendo acrescentadas de bênçãos. Comprar uma fazenda é bênção ou não é? É. Comprar bois, hoje em dia, ainda mais hoje em dia, é bênção ou não é? Bênção. Casar é bênção ou não é, Ricardo? É bênção, aleluia. Casar. Então, é bênção, né? Todas essas coisas são bênçãos. Então, Jesus não estava falando de coisas difíceis. Jesus estava falando, inclusive, das bênçãos. E quantas vezes as bênçãos se tornam um pretexto, uma desculpa, para poder não estar ali onde Jesus chama, onde o rei está chamando, está convocando, né? Então, Jesus fala sobre isso. Então, anunciar, ser parte do que o Senhor está fazendo na face dessa terra. Porque, olha só, voltando lá no Colossenses, né? É essa revelação da glória, né, dos filhos do Senhor. É essa esperança da glória dos filhos do Senhor, da igreja na face da terra. E